quadro de Bolsonaro no hospital parece que está piorando para um quadro psiquiátrico, porque o ex-presidente começou a alucinar, fazendo postagens de comunismo, KGB, tentando criar teorias da conspiração falsas para atacar o governo Lula a respeito do desastre do Rio Grande do Sul, sem correr o risco de ser investigado, como o Eduardo está sendo investigado, e Eduardo está aqui, ó, morrendo de medo. Eu acredito que essas postagens alucinatórias do Bolsonaro sejam feitas pelo próprio Eduardo para atacar o Lula. Lula que percebeu que precisa agir de modo mais contundente no Rio Grande do Sul e criou o Ministério da Reconstrução, tirando Paulo Pimenta da SECOM, ainda bem, mas colocando no Ministério da Reconstrução. O que você acha dessas alucinações do Bolsonaro? Vão desgastar o governo Lula? E o Pimenta no Ministério da Reconstrução é uma boa ideia? Eu acho uma péssima ideia, porque Pimenta é horroroso. Se você concorda comigo que o Bolsonaro está alucinando, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele fez uma postagem na rede social dele alucinante. Negócio que não tem nada a ver o short com a bermuda, pelo menos aparentemente. Porque o Bolsonaro fez lá uma postagem falando do ex-agente da KGB que denunciou o avanço e a manipulação do comunismo sobre as culturas do Ocidente. Mas essa não pode ser vista como uma postagem isolada, porque dias antes, talvez 1 ou 2 dias, o Bolsonaro fez uma outra postagem falando sobre a dominação do comunismo, da pauta climática, como os países poderosos manipulam os países menores a respeito da questão do clima, falando que existe toda uma trama internacional para evitar o desenvolvimento do Brasil e de outros países, né? Porque os poderosos querem evitar que os mais fracos se desenvolvam e quem paga a conta é a população com desemprego, dependência do Estado, aumento de impostos, aquelas teorias da conspiração muito tradicionais do bolsonarismo, que unem o bolsonarismo, porque nada une e converge mais o bolsonarista do que as teorias da conspiração. Isso é muito importante que você entenda. E eu não vejo as pessoas avaliando o bolsonarismo por essa ótica. Isso é um assunto chamado complotismo. Procure, dê uma verificada nas redes, principalmente no Google, a respeito do complotismo. Isso une os bolsonaristas, porque eles são muito ignorantes, muito simplórios. Ignorantes não no sentido pejorativo, mas eles são muito simplórios. Então, quando eles se deparam com uma teoria da conspiração, isso explica fenômenos complexos que eles não têm condição de entender. E mais ainda, isso ajuda eles a se sentirem mais inteligentes porque eles estão vendo algo que ninguém mais está vendo. E essas postagens possivelmente são feitas pelo Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro e o Eduardo, eles fazem ou eles estão fazendo essas postagens de teorias da conspiração para atacarem o governo Lula com informações falsas. O objetivo é desgastar o governo federal, é desgastar a reputação de Lula, porque o Lula está atuando bem no Rio Grande do Sul. É uma tragédia muito grande, mas se você comparar o que o Lula está fazendo com o que o Bolsonaro fez em cenários parecidos de enchente ou de calamidade, como na crise sanitária, a atuação do governo Lula é muito melhor. Em termos de projetos, em termos de atuação, em termos de cuidado, em termos de acolhimento e atenção humanitária. Bolsonaro não fez isso. Mas para Bolsonaro não ser investigado pela propagação de notícias falsas, como o Eduardo, o Cleitinho, o Pablo Marçal e outros bolsonaristas estão fazendo, eles lançam essas teorias da conspiração internacionais, de tramas ocultas, porque eles conseguem se blindar. Como nós estamos falando, o grande problema dessa onda de notícia falsa, dessa propagação de fake news, é que isso desmobiliza a ajuda humanitária. E é um problema para a população do Rio Grande do Sul. Porque a população começa a ficar em dúvida de como doar. Mesmo aquelas que não são bolsonaristas e detestam o ex-presidente, depois de tanta desinformação sendo propagada, há uma insegurança. Por isso que é tão perigoso essa situação, ou tão perigosa essa situação promovida pelo Bolsonaro. E quando o Bolsonaro teria alta, né, para parar com essas alucinações todas no hospital? Porque parece que o quadro dele está evoluindo para um problema psiquiátrico. Até o momento nós não temos muitas informações a respeito da previsão de alta de Bolsonaro. Algumas notícias apontam que ele pode ser liberado hoje, outras não. No momento da gravação desse vídeo, Bolsonaro ainda não recebeu alta, tá? E como ele apareceu em foto com a Nise Yamaguchi, aquela
da época da crise sanitária, do gabinete da saúde paralelo, é muito possivelmente que o Bolsonaro perca a vida até antes do meio-dia. Mas picardias à parte, a infecção na perna do Bolsonaro parece que está regredindo. Esse era um quadro que já o afligia desde o dia 21 de abril, em Copacabana, quando o Bolsonaro fez o discurso manquitolano. Pelo menos foi ali que eu percebi que ele estava com algum problema na perna. Eu até comentei numa rede social. E a obstrução intestinal, pelo menos, foi revertida. Então é muito possivelmente que Bolsonaro tenha voltado a espalhar Eduardos Bolsonaros pelo mundo. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações que nós temos a respeito do quadro do Bolsonaro. Como que o governo Lula pode rebater toda essa onda de desinformação? Porque isso é muito importante. Porque o governo ele precisa rebater a desinformação para se blindar, para evitar os ataques, mas também para evitar a desmobilização. Na minha opinião, eu já fiz essa sugestão, é adotar o modelo de Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde no governo Bolsonaro no início da pandemia. Quando Henrique Mandetta ele fez uma linha de frente e diariamente ele passava informações com uma entrevista coletiva para os veículos de comunicação. Então ali ele atualizava dados, atualizava esforços, atualizava projetos e pautava principalmente a mídia. Isso é importante. O governo que precisa pautar a mídia, precisa levar as informações, rebatendo a desinformação. Essa é uma forma do governo sempre aparecer nos noticiários, rebater acusações, e isso precisaria ser feito. Essa é a minha sugestão, que Paulo Pimenta, que era ministro da SECOM, precisava levar para o governo Lula, mas Paulo Pimenta não levou, e porque ele é um tremendo incompetente, como o próprio Lula também percebeu isso e tirou o Paulo Pimenta da SECOM. Paulo Pimenta foi colocado agora no Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. É uma posição simbólica, mas ele não é um ministério de verdade e tal, é só uma alcunha que tem sido colocada. Então Pimenta é aquele que vai chefiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. A iniciativa do Lula é boa? Sim, é uma ótima iniciativa. Agora você tem alguém para fazer a interlocução, alguém que vai ser o porta-voz do governo e o responsável por coordenar, agir, ditar as ações. O problema é o próprio Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é um verdadeiro incompetente. Ele não tinha competência para tocar a SECOM. Paulo Pimenta não sabe de comunicação. Ele é péssimo, péssimo, horroroso, horroroso. O próprio Lula reclamava disso. Ele é horroroso. E nesse momento que a comunicação é essencial, principalmente para rebater as notícias falsas, eu não sei se Paulo Pimenta tem a capacidade de fazer isso. Porque Pimenta era um propagador de notícia falsa. Ele propagou muita desinformação a respeito do caso do Adélio Bispo. E o Lula aproveitou essa oportunidade para rifar o Paulo Pimenta, segundo informações do Lauro Jardim. O Lula já está descontente com o Paulo Pimenta há muito tempo, porque o Paulo Pimenta fracassou como ministro da SECOM. Lula sabe que ele faz um bom governo. E nós falamos isso, nós concordamos com essa análise do Lula. O governo Lula 3 é bom, muito melhor do que o Lula 1 e Lula 2. Só que o Lula vinha falando, há um problema de comunicação, há um problema de comunicação. E o Pimenta não tem essa capacidade de comunicar. Por isso que ele já estava esperando uma oportunidade para rifar o Paulo Pimenta, tirando da SECOM e o substituindo. Depois que a tragédia do Rio Grande do Sul passar, dificilmente o Paulo Pimenta vai voltar para o ministério. E Lula precisa corrigir porque a equipe de Lula tem um enorme descompasso. Enquanto a equipe econômica, composta por Haddad, Tebet e o Geraldo Alckmin, é excelente, mas assim, não é que é excelente, excelente eu estou denegrindo a imagem, estou rebaixando a imagem ou a qualidade da equipe econômica. A equipe econômica é muito boa, não existem adjetivos para poder classificar o quanto a equipe econômica de Lula é ótima, não tem. Só que a equipe política do Lula é péssima, é um negócio horroroso. Paulo Pimenta na SECOM, Rui Costa na Casa Civil. Rui Costa foi um dos piores governadores da Bahia. O Rui Costa, a polícia na Bahia, na época do Rui Costa, era a polícia mais letal do país. E o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Ora, são 3 lorpas. Até o momento, o governo Lula vai bem, por quê? Porque a equipe econômica é tão boa que ela compensa as incompetências da equipe política. Mas agora que surgiu o desastre do Rio Grande do Sul, o descompasso ficou muito grande. O Rui Costa, como ministro da Casa Civil, não consegue organizar os ministérios. E o Paulo Pimenta não conseguia comunicar as ações do governo. Era um desastre. Mas agora vamos ver se essa correção de rota, de fato, vai acabar acontecendo. Eu espero que sim. Mas vamos ver.